Bom dia, meus amigos. Que a paz de Jesus esteja com todos nós nesta manhã e que as nossas vibrações possam se unir e que juntas possamos alimentar o mesmo desejo, o mesmo ideal. Hoje nós vamos dar continuidade ao Evangelho, lendo da prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores. Os espíritos sofredores reclamam preces, e estas lhes são proveitosas, porque verificando que há quem nele pensa, menos abandonados se sentem menos felizes. Entretanto, a prece tem sobre eles a ação mais direta. Reanima-os, incute-lhes desejo de se elevarem pelo arrependimento e pela reparação, e possivelmente desvia-lhes do mal o pensamento. É nesse sentido que lhes pode não só aliviar, como abreviar o sofrimento. Pessoas há que não admitem a prece pelos mortos, porque, segundo acreditam, a alma só tem duas alternativas: ser salva ou ser condenada às penas eternas, resultando, pois, em ambos os casos, inútil a prece. Sem discutir o valor dessa crença, admitamos por instante a realidade das penas eternas e irremissíveis e que as nossas preces sejam impotentes para lhe pôr termo. Perguntamos: se nesta hipótese será lógico ser caridoso, ser cristão, recusar a prece pelos réprobos? Tais preces, por mais impotentes que fossem para os liberar, não lhe seria uma demonstração de piedade capaz de brandar-lhe os sofrimentos? Na terra, quando um homem é condenado a galés perpétuas, quando mesmo não haja a mínima esperança de obter-se para ele perdão, será defeso a uma pessoa caridosa ir carregar-lhe os grilhões para aliviá-lo ao peso destes? Sendo alguém atacado de mal incurável, dever-se-á por não haver para os doentes esperança nenhuma de cura? Abandoná-lo sem lhe proporcionar qualquer alívio? Lembrai-vos de que entre os réprobos pode achar-se uma pessoa que vos foi cara, um amigo, talvez um pai, uma mãe ou um filho. E dizeis, se não havendo, segundo credes, possibilidade de ser perdoado, esse ente lhe recusaríeis um copo de água para mitigar-lhe a sede? Um bálsamo que lhe segue as chagas? Não faríeis por ele o que faríamos por um galé? Não lhe dareis uma prova de amor, uma consolação? Não, isso cristão não seria. Uma crença que petrifica o coração é incompatível com a crença em um Deus que põe na primeira categoria dos deveres o amor ao próximo. A não eternidade das penas não implica a negação de uma penalidade temporária, dado não ser possível que o Deus, em sua justiça, confunda o bem e o mal. Ora, negar neste caso a eficácia da prece fora negar a eficácia da consolação, dos encorajamentos, dos bons conselhos, fora negar a força que aurimos da assistência moral dos que nos querem bem. Nós elevamos o nosso pensamento até Jesus, pedindo neste instante o amparo amigo, a confiança na prece, na ajuda, no amparo e na benevolência dos nossos benfeitores. É com esse desejo que iniciamos esta manhã, orando, pedindo, rogando em favor de todos nós, sejamos encarnados ou desencarnados. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores.
Não nos deixeis, Jesus, cairmos em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Senhor, que esta dádiva sublime do seu amor possa estar junto de nós, rogando e amparando sempre em favor de todos aqueles, Jesus, que necessitam desse amplexo de luz em seus corações. Que a nossa prece alcance os hospitais, onde houver a dor, que o Senhor está presente, as penitenciárias, os nossos irmãos que se encontram sem tetos e aqueles que ainda não aprenderam a amar o seu próximo. Obrigado, Jesus, que a sua paz, o seu amor, nutrem nossos corações a paz, a esperança e a caridade. Que assim seja. Queridos irmãos, nós precisamos entender o valor da prece em todos os sentidos, porque o título fala para nós da prece dos mortos e pelos espíritos sofredores. Quem são os mortos? São aqueles espíritos que voltaram ao mundo espiritual para terem a sua plena vida. Então eles não estão mortos. Mortos, muitas vezes, somos nós que estamos encarnados e ainda não compreendemos o papel do que seja viver bem. E aqui nós vamos ver que toda prece tem uma ação direta sobre aquele que nós estamos envolvendo. Muitas vezes nossos pensamentos, embutidos de amor, envolvidos em vibrações afetivas, vai reanimar aqueles a quem muitas vezes se arrependeram ou muitas vezes se entristeceram com suas atitudes e voltaram ao mundo espiritual cheios de remorso, de arrependimento. São irmãos nossos. Pode ser um pai, pode ser um irmão, pode ser um amigo e pode ser aquele que nós consideramos inimigo, mas que todos devem receber as nossas vibrações, porque quando oramos para um espírito com um pensamento elevado, cheio, imantado de vibrações, cheio de amor, muitas vezes essa prece pode tocar o pensamento e pode também auxiliá-los para que eles percebam e que não contraiam novas situações mentais. E outra coisa que é importante, que a gente ore pelos mortos, por aqueles que já foram, porque eles também, quando receberem as nossas preces, eles vão sentir uma imensa alegria, profunda vibração, porque vão falar, eles estão continuando a lembrarem de mim. Eu não me encontro só. Isso é muito bom, é como se nós estivéssemos fazendo uma viagem e alguém, então, nessa viagem, nos telefona perguntando como é que nós estamos. Porque a morte, ela não inibe o processo mental e nem os sentimentos, muito pelo contrário. Sem o corpo, o espírito vive na sua plenitude. E nós temos aqueles espíritos também que não foram bons aqui na Terra, que não conheceram o bem, que desviaram da sua rota evolutiva e que muitas vezes viveram em situação lamentável. Não que eles fossem miseráveis, não é nada disso. Aqui nós estamos falando da miséria moral, daqueles que muitas vezes não tiveram tempo para orar, pelo descrédito, por não acreditar. Então, nós vamos ver que todo momento que nós levamos o nosso pensamento, nós vamos pensar que ninguém, nenhum filho de Deus, está sujeito às penas eternas que são irremessíveis. Ora, todas as nossas preces são importantes porque elas podem tocar o coração e podem mover daquele irmão do pensamento um gânglio que às vezes está ali endurecido pelo ódio, pela mágoa. O sofrimento no mundo espiritual é diferente do sofrimento nosso aqui na Terra. E essa oração nossa seria uma manifestação de amor, de caridade
E mesmo porque nós todos somos irmãos, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, nos disse Jesus. Então, toda prece nossa, ela tem o seu valor. E nós, muitas vezes, ao envolver aquela pessoa, aquele ente querido, ou não, quando pedimos por aqueles espíritos que sofrem, a nossa prece é como se fosse um pano fresco. Quando nós estamos cansados e nós passamos no rosto, que nos alivia, a prece é o alívio do pensamento. Ele vai sentir-se fortalecido, esperançoso. Não há quem não creia em Deus, porque quando nós retornamos ao mundo espiritual, por mais difícil que seja a nossa condição espiritual, nós teremos a chance de sermos tocados em nossa intimidade. Nós vamos ver que quando aqui na terra, nos diz o Evangelho, na terra, quando um homem é condenado a galés perpétuas, quando mesmo não haja a mínima esperança de obter para ele o perdão, será defesa uma pessoa caridosa ir carregar-lhes os grilhões para aliviar o peso destes? Sendo alguém atacado de mal incurável, dever-se-á por não haver para o doente esperança nenhuma de cura, abandoná-lo sem lhe proporcionar qualquer alívio? Ora, nós sabemos que isso é uma falta de caridade. Todos nós, sendo filhos de Deus, temos a mesma oportunidade. E o que nos diferencia são as nossas escolhas, a nossa vontade, maneira de agir, de sentir, mas algum dia todos nós seremos perdoados. Então, nós vamos ver que o irmão nosso que está doente, a gente fala, não tem mais cura. Eu vou deixar ele sem recursos? Eu vou deixar ele sofrer dores? Estar com sede ou não dar água? Estar com fome ou não dar alimento? Estar sentindo dor e não dar o medicamento? Isso é maldade. Então, nós vamos ver que qualquer um de nós, cristãos que somos, sabemos que ali está um irmão. E ele é merecedor de todos os nossos esforços para aliviar a sua dor. Então, esta é uma prova que nós queremos dar a esse espírito uma consolação. Essa é uma prova de quando estendo as mãos, que esse é o papel do cristão. Porque nenhum de nós temos o coração petrificado. Então, nós precisamos entender que não é pela nossa crença, não é pela nossa religião, não é nada disso. Uma crença que petrifica o coração é incompatível com a crença em um Deus que põe na primeira categoria dos deveres o amor ao próximo. Então, meus irmãos, petrificar o coração é uma palavra tão forte e nós muitas vezes escutamos isso em família, né? Que nós odiamos. E nós é porque nós não entendemos ainda que não existe nenhuma penalidade eterna. Toda penalidade é possível, é temporária, porque ela é possível que o espírito, em algum momento, ele regenere, ele acorde, ele desperta. E por isso que nós não podemos negar, em momento algum, a nossa prece. A nossa prece, ela chega até esse espírito como um bálsamo de consolação. E muitas vezes, quando ele escuta a nossa prece, ele vai se encorajar para buscar os bons conselhos. Então, todos nós precisamos fundamentar nosso pensamento numa razão e que essa razão seja para todos nós um filtro que vai nos mostrar a imutabilidade dos decretos divinos. Nós não queremos julgar e nem queremos fazer nenhum comentário ao contrário, mas aqueles que falam da pena do inferno eterno, isso não existe. Isso é uma questão dos homens, ou uma interpretação de espíritos altamente perniciosos. Então, nós temos que ver que nós, na verdade, não temos nada a pedir a Deus,
porque nós só nos cabe agradecer, orar e amá-lo e adorá-lo. Então nós vamos ver que com esse modo de raciocinar, nós vamos ver que sentir dentro de nós a imutabilidade da lei divina, ou melhor, dizendo, a ignorância da lei que concerne a penalidade futura. Nós vemos hoje os crimes que as pessoas falam, e às vezes a família diz assim: eu só quero justiça. Essa justiça é só de Deus. A justiça não é dos homens. De vê-lo, uma pessoa encarcerada, não quer dizer que ali ele está sendo punido. Ele puniu pelo homem, mas a maior dor desse espírito vai ser a consciência. Quando ele tomar consciência do que ele fez. Então é preciso que a gente acredite na misericórdia de Deus, na justiça de Deus, e que nós vamos ver que todos nós, filhos de Deus, vamos um dia ser amparados pela luz do amor de Jesus, pela lei de Deus, e nós vamos compreender que na fé é que nós vamos encontrar força para viver e contribuir com os atributos divinos que Deus tem nos oferecido. Segundo o dogma da eternidade absoluta das penas, não se leva em conta ao culpado remorso nem arrependimento. Quer dizer, então não tem livre-arbítrio? Todos nós temos o livre-arbítrio, todos nós vamos arrepender um dia. Então, parece que se eu não tenho arrependimento, se não tenho remorso, para que eu vou rezar? Para que eu vou orar? É como se ele estivesse condenado perpetuamente ao mal. Não existe isso, meus amigos. Se nós queremos condenar uma pessoa, a lei de Deus é outra. Então, nós podemos dizer que tudo que nós pudermos fazer para o bem do nosso próximo, encarnado ou desencarnado, nós vamos ver que a lei de Deus, ela é muito mais previdente. E nós sempre buscamos dentro dela a misericórdia, que não estabelece para a pena, qualquer que seja a duração alguma. Ela se resume assim: o homem sofre sempre a consequência de suas faltas. Esse é o julgamento. Não há uma só infração à lei de Deus que fique sem a correspondente punição. A severidade do castigo é proporcionado à gravidade da falta. Indeterminada é a duração do castigo para qualquer falta. Fica subordinada ao arrependimento do culpado e ao seu retorno à senda do bem. A pena dura tanto quanto a obstinação no mal. Seria perpétua se perpétua fosse. A obstinação dura pouco se pronto é o arrependimento. Desde que o culpado clame por misericórdia, Deus o ouve e lhe concede a esperança. Esse é o Pai de amor e bondade, que todos nós desejamos um dia encontrar. O homem é assim, constantemente o árbitro de sua própria sorte. Pertence-lhe abreviar ou prolongar indefinidamente o seu suplício, a sua felicidade ou a sua desgraça. Depende da vontade que tenha de praticar o bem. Por isso, meus irmãos, é preciso compreender as leis divinas, a lei imutável, em conformidade com a bondade e a justiça de Deus. E assim, nós agradecemos a Jesus para que Ele possa nos trazer sempre esse entendimento de que estamos a caminho para melhorar, para viver o bem, na reta do bem, o pensamento do bem, da honestidade, da conquista de novos valores, do caminho do perdão, do arrependimento, para que nós possamos adentrar ao mundo de regeneração, os encarnados e os desencarnados. Agradecidos estamos, Jesus, por esta manhã, pedindo a Deus que nos abençoe.
que a doce paz do seu amor construa em nós o vínculo verdadeiro da gratidão, do reconhecimento e do amor. E nesta hora, em que reflexionando sobre tudo o que tem nos dado, nós pedimos o passe, para que sejamos fortalecidos, Jesus, amparados pelo seu amor. Dai-nos força, Senhor, para perdoar aqueles que ainda não conseguimos amar. Ó Jesus, auxiliai-nos, transmita por meio dos Espíritos amigos os fluidos, as energias que vão nos sustentar. Jesus, fluidifica as nossas águas, transformando-a em medicamento, em lenitivo para todos nós. Jesus, que esta vibração amorosa que ora nos envolve seja também levado aos nossos familiares no mundo espiritual, aqueles outros irmãos que ainda estão mergulhados nos charcos do ódio, para que eles sejam libertados dessas paixões grosseiras pela luz infinita do seu amor. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor tem nos dado. E nessa manhã pedimos a Jesus, mais uma vez, que as vibrações do Grupo Espírita Esperança e Caridade Colégio Allan Kardec alcance o coração de todos os nossos irmãos que se encontram conosco ligados neste horário do Evangelho. Paz e alegria a todos é o que queremos nesse manhã desejar aos nossos irmãos. Fiquemos com Deus hoje e sempre. Que assim seja.